Alguém colocou que está travando, né? Pode ser porque às vezes a internet oscila aqui um pouco. Deixa eu só fazer um negócio que talvez ela melhore. Rapidinho. Pronto. Deixar a porta aberta, pode ser que a internet fique melhor. Vou começar então aqui a projetar a tela, tá bem? Para nós então darmos início à apresentação. Só um minutinho aqui, fechar aqui. Ok. E aqui então nós colocamos o título da aula de hoje. A Eucaristia, esse alimento tão importante da nossa vida enquanto cristãos, a Eucaristia, que é este sacrifício, né? Como nós vimos um pouco quando a gente falou sobre sacrifícios, né? A Eucaristia, que é este sacrifício de ação de graças, segundo o Catecismo da Igreja Católica, 1360. E nós veremos um pouco esse sentido, né, de sacrifício enquanto Eucaristia e ação de graças. Porque a própria palavra Eucaristia, né, do grego, quer dizer ação de graças. Né? Então, a palavra Eucaristia significa ação de graças do grego. E, então, o termo Eucaristia, essa ação de graças, dar graças. Se a gente tomar o relato da última ceia de Jesus e também quando nós vamos à missa, né? Quais são as palavras que o padre utiliza, né? Antes de ser entregue, Jesus partiu o pão e deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo. Então, Jesus partiu o pão, depois ele Eucaristia e deu aos seus discípulos, dizendo. Então, a palavra Eucaristia, ela acontece na narração da última ceia de Jesus. Por quê? Porque ele deu graças. Então, deu graças, Eucaristia, ação de graças, tá certo? Para a gente perceber da onde vem essa palavra Eucaristia. Tá? Mas a Eucaristia também é chamado de memorial da Páscoa de Cristo. E vejamos que isso a gente encontra lá no Catecismo da Igreja Católica, 1362. Por que Páscoa de Cristo, né? Páscoa, outra palavrinha aí do hebraico, quer dizer a passagem, né? O que é a Páscoa de Cristo? A Páscoa de Cristo é a passagem que Cristo fez da morte para a vida. Vejamos bem, por que da morte para a vida? Jesus morre na Sexta-feira Santa, então ele faz a sua passagem, a sua Páscoa, ele morre e ele então ressuscita no sábado de Aleluia. Não é que a gente reza e a gente celebra toda Sexta-feira Santa e todo o Sábado Santo. Esta passagem da morte para a vida, lembra que a gente falou que ele prefigurou isso na Quinta-feira Santa? Então, aquilo que ele viveu uma vez por todas na sexta, ele nos deixou como memória na quinta. Então, por isso que é chamado de memorial da Páscoa do Senhor. Porque aquilo que Cristo viveu na sexta e no sábado santo, ele nos deixou como memória da Quinta-feira Santa. Por isso, memorial da Páscoa do Senhor. Cada Eucaristia, cada celebração da missa é este memorial da Páscoa do Senhor, onde nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Mas também a Eucaristia é este banquete da prefiguração, justamente porque a gente está já falando um pouco sobre isso, né? Por que banquete da prefiguração?
Por quê? Aquilo, novamente, que Cristo viveu uma vez por todas na Quinta-feira Santa, ele nos deixa prefigurado, ou seja, vai acontecer, né? Aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa, ele prefigurou isso na Quinta-feira Santa. E nós celebramos, então, este banquete da prefiguração. Justamente o banquete da prefiguração, porque está prefigurando a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa aconteceu uma vez por todas. A Quinta-feira Santa acontece a cada missa. E a gente vai ver mais ou menos como isso acontece, tá? Então, este banquete da prefiguração também pode ser chamado de Eucaristia. Então, este memorial do Senhor aconteceu na última ceia. Isto é meu corpo que será entregue. Este cálice é a nova aliança em meu sangue que vai ser derramado. Deste modo, a Eucaristia que Cristo realizou na última ceia é a prefiguração daquilo que iria acontecer na Sexta-feira Santa. E aí, esta ceia, esta prefiguração, este banquete, ele assume um caráter sacrificial. É um sacrifício. Lembra que a gente também já estudou sobre isso, né? O sacrifício da Quinta-feira Santa é um sacrifício incruento, não há derramamento de sangue, é uma oblação. No sacrifício da Sexta-feira Santa, nós temos a imolação, o holocausto, né? Onde Cristo se derrama por inteiro. Então, a missa, ela tem um caráter sacrificial. Por quê? Porque prefigura o caráter de imolação da Sexta-feira Santa. E esse memorial, né, que nós somos chamados a celebrar, este caráter sacrificial, tudo isso se chama Eucaristia. Tudo isso é uma ação de graças. Né? E por meio dessa ação de graças, nós nos alimentamos. Então, a Eucaristia é este grande banquete sacrificial do Cordeiro, que é Cristo, na qual nós nos alimentamos. É o alimento por excelência do cristão. Santo Agostinho vai chamar a Eucaristia da Santa Delícia, ou seja, do manjar dos anjos. Enquanto os anjos somente contemplam esse manjar, nós cristãos, nós comemos este manjar. Nós nos alimentamos dele. Né? Essa é por isso que nós a Eucaristia é essa grande dignidade que ela ocupa, porque enquanto os anjos e santos somente contemplam, nós aqui na terra nos alimentamos, comemos do próprio corpo e sangue de Cristo e bebemos do seu sangue. E aí, retornando à ideia daquilo que a gente estava falando um pouco, né, sobre o banquete do sacrifício, no Catecismo da Igreja Católica, 1366, nós temos, então, essa afirmação, né? Que a Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa o sacrifício da cruz. Então, a Eucaristia é este sacrifício, porque representa, porque prefigura, tá certo? O sacrifício da cruz. A Eucaristia é o sacrifício de Jesus enquanto memorial que foi instituído por ele. Ele mesmo. Fazer isto em minha memória. O corpo e sangue que se mola na sexta são o mesmo que foi entregue na quinta para nos alimentarmos. É o mesmo. É o mesmo corpo. Então, a Eucaristia, né, é este alimento do próprio Cristo. Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma vez por todas, como nós vimos, morrendo no altar da cruz. Então, o Cristo se oferece uma vez por todas no altar da cruz, para realizar o quê? A obra, né? A sua obra definitiva de salvação. Ele se entrega até a cruz. Ele se oferta, ele se imola na cruz.
Todavia, como sua morte não devia pôr fim a tudo, porque a morte não é o fim, afinal, Cristo venceu a morte. Se ele vence a morte, então ele nos deixa um memorial deste vencimento. Aí, novamente, nós temos a Eucaristia. E este memorial que ele nos deixa, então, na Quinta-feira Santa, e pede, então, para que nós nos alimentemos dele, este memorial, ela é uma perpetuação. Então, a Eucaristia é a perpetuação enquanto este memorial. Ou podemos assim dizer, é um prolongamento da Quinta-feira Santa. Nós vivemos uma única missa, isso é bem interessante. Não existe duas missas. Existe uma única missa que foi iniciada com Cristo na Quinta-feira Santa. E nós continuamos atualizando ela cada vez em que nós participamos de uma missa. Então, este memorial é uma atualização daquilo que aconteceu na Quinta-feira Santa. Então, toda missa é esse prolongamento da Quinta-feira Santa. E também é a atualização daquele único sacrifício feito na cruz. Porque foi único. Selando assim a chamada eterna aliança entre Deus e os homens. Então, todas as vezes em que nós nos reunimos na Eucaristia, nós estamos celebrando este sacrifício de Cristo na cruz, a sua redenção, salvação e a sua vitória sobre a morte. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia, veja bem o que diz o Catecismo da Igreja, 1367, são um único sacrifício, não há dois. Por quê? Porque a vítima é a mesma, e é o mesmo que oferece agora, pelos ministérios do sacerdote. Então, a vítima é a mesma, quem se oferece é o mesmo. Aí vem, apenas a maneira de oferecer difere, é diferente. Como assim, Frei? Então vamos lá. O sacrifício é único, mas a maneira de se oferecer esse sacrifício tem uma diferença. Existiu uma maneira cruenta, que foi a Sexta-feira Santa, e existe a maneira incruenta, que é a Quinta-feira Santa, e o prolongamento dela, que são as missas, que é a missa, e a celebração da missa. Então, vejamos bem, a Eucaristia é essa celebração de um único sacrifício, da cruz e do seu corpo e sangue em forma de pão e vinho. É a mesma. A maneira cruenta foi na cruz uma vez por todas, e a maneira incruenta foi na Quinta-feira Santa, e o prolongamento dela na missa, cada vez que atualizamos este mistério da Quinta-feira Santa. O banquete sacrificial de Cristo é o sacrifício de toda a igreja. Pois, se Cristo se imolou na cruz e entregou seu corpo a nós, logo, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros. Logo, cabeça e corpo estão conectados no mesmo sacrifício. E aí tem uma coisa muito bonita. Por quê? Porque se o sacrifício de Cristo é o mesmo, ou é o sacrifício da igreja, deste modo, o nosso sacrifício se junta ao sacrifício de Cristo e ambos sacrifícios são oferecidos a Deus. Vejamos bem, eu acho que eu já até, inclusive, falei sobre esta oração, se não foi aqui, foi em outro momento, mas eu vou tornar a repetir sobre esta oração que nós realizamos na missa. Veja bem, a gente reza bem assim uma hora na missa antes do prefácio. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Vejamos bem esta oraçãozinha que a gente faz. Receba o Senhor. Quem recebe? Deus, né? Mas qual o sacrifício? Vejamos, vamos lá. Então, receba o Senhor. Receba Deus. Este sacrifício. Todos nós estamos rezando. Por tuas mãos. Pelas mãos de quem? Do sacerdote. É o sacerdote ordenado que oferece o sacrifício a Deus, né? Então, receba por tuas mãos este sacrifício. Qual o sacrifício? Do pão e do vinho, mas também o nosso. Por que o nosso? Porque é nós que estamos rezando. Se fosse somente o sacrifício do pão e o vinho, essa oração seria somente do Padre. Mas como nós rezamos esta oração, está dizendo naquele momento que o nosso sacrifício vai se unir ao sacrifício do pão e vinho e ambos serão oferecidos a Deus. Por isso, mas por que isso? Porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o membro do corpo de Cristo. Então, Cristo se oferece, não tem como somente a cabeça se oferecer. O corpo tem que oferecer junto, e o corpo somos nós. Então, o nosso sacrifício se une ao sacrifício de Cristo e ambos são oferecidos a Deus. Por isso desta oração. Então, todas as vezes que a gente rezar, lembra sempre disso. E quando a gente fala este sacrifício nessa oração, é o sacrifício do pão e vinho, mas também é o nosso sacrifício. Qual o nosso sacrifício? Os nossos sofrimentos, a nossa labuta, o nosso trabalho, o nosso suor, tudo aquilo vai fazendo parte do mesmo sacrifício que é oferecido a Deus. Deste modo, e continuando a oração, né? Então, como eu falei aqui, este sacrifício, então, que é o pão e o vinho, aí vem para o nosso bem, a oração continua assim, para o nosso bem, que é chamado os frutos da Eucaristia, que a gente vai ver lá no final do encontro de hoje, quais são os frutos da Eucaristia, para a glória do seu nome, ou seja, ação de graças, e de toda a Santa Igreja. Afinal, a Eucaristia é este grande sacrifício da Santa Igreja. Tá certo? Então, o significado mais profundo desta oração é a união do nosso sacrifício com o sacrifício da Igreja. 1368, continuando ali, né, o catecismo. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho são unidos aos de Cristo e a sua oferenda presente sobre o altar. Então, o nosso sacrifício se une ao sacrifício de Cristo. O Catecismo 1368. Tá certo? Agora, nós iremos apresentar sobre a chamada teoria das substâncias e acidentes de Aristóteles. Por que eu vou falar sobre a teoria das substâncias e acidentes de Aristóteles? Justamente para nós entendermos, ou podemos assim dizer, compreendermos melhor o assim denominado milagre da transubstanciação. A Eucaristia é tudo isso que nós estamos falando, né? A dar graças, unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo, é o banquete do Cordeiro, é por onde nós nos alimentamos, é o grande memorial da Páscoa de Cristo, o sacrifício. Mas, na Idade Média, foi se estudando, né, como que isso acontece. Porque na Idade Média a igreja foi ficando muito intelectual, né, muito conceitualizada. E eles então começaram a estudar ou criar teorias de como esse milagre acontece. E aí Santo Tomás de Aquino, né, vai se inspirar em Aristóteles e vai criar, então, cunhar o termo transubstanciação.
Então, para a gente entender um pouquinho do como que se dá o milagre da transubstanciação, nós iremos tomar esses dois conceitos de Aristóteles, que não é difícil. É bem facinho, porque a gente já falou sobre eles algumas vezes, tá bem? Então, teoria das substâncias e acidentes de Aristóteles. Primeiro vem o conceito de substância. O que quer dizer substância? A palavra substância, a palavra natureza, a palavra essência, tudo é a mesma coisa. Então, conforme já fora visto em outros encontros, a definição de substância é a natureza de alguma coisa. É aquilo que faz algo ser algo. Para eu chamar cadeira de cadeira, existe uma substância em si que me faz chamar deste nome. Então, vejamos bem. Nós vemos vários tipos de cadeira. Cadeira de plástico, cadeira de madeira, cadeira de metal, cadeira com 4 pernas, cadeira com 3, cadeira com 5, vai lá, né? Tem vários tipos de cadeira. Cadeira redonda, cadeira quadrada, cadeira preta, branca, vermelha, alta, baixa, com estofado, sem estofado. Mas o que faz eu chamar a cadeira de cadeira? Existe um ser ali, uma natureza. Algo ali que faz eu chamar aquilo de cadeira. Esse ser, Aristóteles chamava de substância. Então, a substância nada mais é do que o ser da coisa. O ser. Então, existe esse ser que faz eu chamar aquilo de cadeira. Ok? Só que este ser é invisível. Você não vê o ser da cadeira. Você vê aquilo que Aristóteles chama de acidente. O que são os acidentes? Acidentes são as aparências. É o que nós vemos das coisas. Então, vamos lá. Voltamos ao exemplo da cadeira. A cadeira pode ser de plástico, metal, de variadas cores, formas. Ela pode ser de vários modelos. Isso tudo se chama acidente, ou a aparência dela. Entretanto, as aparências podem mudar, os acidentes podem mudar, mas ela nunca vai deixar de ser uma cadeira. Por quê? Porque existe um ser ali, uma substância, uma essência que define aquilo como cadeira. Outro exemplo para ir ficando mais fácil. O pão. Vamos agora pegar o pão. O pão pode ser um pão fresco, um pão de forma, um pão integral, um pão doce, um pão quadrado, um pão com creme, um pão sem creme, um pão preto, né, que chama aqueles pães que não usa farinha. Existem vários tipos de pães. Esses vários tipos de pães são os acidentes, são as aparências, mas tudo é pão. Por que tudo é pão? Porque existe um ser ali, uma essência, uma substância que faz eu chamar aquilo de pão. Que faz eu chamar aquilo de pão e não chamar aquilo de arroz. Por quê? Porque arroz é outra coisa. Agora, o arroz pode ser arroz à grega, arroz vermelho, arroz com molho, arroz sem molho, arroz com vários tipos de coisa. Mas é arroz em sua essência. Não, então, vejamos. Não tem como se mudar a substância das coisas. Nós podemos mudar os acidentes dela. Eu posso pegar uma cadeira e tirar uma perna dela? Posso. Ela vai deixar de ser cadeira? Não. Ela vai continuar sendo cadeira. Uma cadeira com 3 pernas. Se eu pegar uma cadeira preta e pintar essa cadeira preta de verde, ela vai deixar de ser cadeira? Não. Ela vai continuar sendo uma cadeira. Mas o seu acidente, a sua aparência mudou. Ok? Então, isso é a chamada teoria das substâncias e acidentes de Aristóteles. Então, depois de ver essa teoria do que é substância e do que é acidente, nós temos, então, o milagre da transubstanciação. E aí, Michael Davis vai, então, definir um pouco sobre o que é este milagre. Vamos lá. Apenas na Eucaristia, e somente nela, a substância muda.
enquanto os acidentes permanecem os mesmos. Se perguntarmos o que um sacerdote segura em suas mãos antes de pronunciar aquelas palavras, temos de responder: pão. Uma vez que, tendo pronunciado aquelas palavras, essas palavras é a palavra da consagração, tá bem? Temos que responder: o corpo de Cristo. O fato de aquilo que está em suas mãos após a consagração manter todos os acidentes ou aparências externas de pão não deve desviar-nos de nossa fé de que, na realidade, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o milagre da transubstanciação é a transformação, a modificação do ser, da essência do pão. O pão deixa de ser pão e passa a ser corpo, mesmo mantendo todos os acidentes do pão. O que são chamados acidentes do pão? Se você comer a hóstia antes de consagrar, ela vai ter gosto do quê? De farinha e água. Depois da consagração, o gosto vai permanecer o mesmo, a aparência vai permanecer a mesma, a cor vai permanecer a mesma, o formato vai permanecer a mesma, ou seja, todos os acidentes vão permanecerem o mesmo, mas o que vai mudar é a substância. Aquele ser que era pão, agora não é mais pão, agora é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Eucaristia é a mudança da substância, do ser, do essencial, mas não muda o acidente. Vai ter formato de vinho, vai ter formato de pão, vai ter cor de vinho, vai ter gosto de vinho, vai ter formato de pão, vai ter gosto de pão, mas não é mais pão, é corpo e sangue. Por ter Cristo nosso Redentor dito que aquilo que oferecia sob as espécies do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na igreja esta convicção de que pela consagração do pão e do vinho opera-se uma mudança da substância do pão. Então, a substância do pão passa a ser a substância do corpo de Cristo. E a substância do vinho passa a ser a substância do sangue de Cristo. E isso a igreja denominou de milagre da transubstanciação. A operação milagrosa da transubstanciação que acontece exige a nossa fé, sendo iluminada por aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Pelo dom da ciência. Ou seja, a nossa fé precisa ser, esse dom da ciência precisa iluminar a nossa inteligência, a nossa razão, os nossos olhos, o nosso sentido, o nosso gosto, a nossa forma de ser para poder absorver este milagre. Por quê? Porque não muda o acidente, muda a essência. E a essência nós não enxergamos aos nossos olhos humanos. Ninguém enxerga a essência da cadeira. Todo mundo enxerga os seus acidentes. Ninguém vai enxergar a essência do corpo de Cristo no pão. Não tem como enxergar a essência. Aí exige o dom da ciência, o dom dessa iluminação, para que possamos nos abrir diante deste estupendo milagre. Exige fé, pois os acidentes permanecem imóveis, não mudam. E este memorial do Senhor, ele mesmo disse, né? Fazei isto em memória de mim. A igreja, desde o mandato de Jesus Cristo, faz memória disso. Faz memória dessa transubstanciação, dele se dando enquanto alimento
alimento por nós. O memorial do Senhor, a Eucaristia, este milagre, é a instituição perpétua de seu sacrifício, que ocorreu uma vez por todas, na Sexta-feira Santa, mas que ele deixou para nós toda vez que nós nos reunimos em seu nome, Quinta-feira Santa. Então, toda celebração da missa, o milagre da transubstanciação acontece porque Cristo disse, fazei isto. E nós quando a gente realiza isso no nome de Cristo, então acontece. A partir desse fazei isto, estamos atualizando então o seu mistério de amor, seu sacrifício, o seu propiciatório, a sua aliança perfeita que ele deixou conosco. O memorial do Senhor, como assim nós celebramos, é uma antecipação do banquete celeste. Como assim antecipação do banquete celeste? Catecismo da Igreja Católica, 1344. O povo de Deus, ou seja, nós, os batizados, caminha e se alimenta em direção ao sagrado banquete. O que é o sagrado banquete? Onde nós sentaremos à mesa com o divino rei e nós nos alimentaremos eternamente deste manjar salutar que é o próprio Cristo. Então, nós aqui na Terra, enquanto caminhamos, enquanto somos peregrinos, nós participamos da missa, quase como se fosse assim, a cada missa que nós vamos, é como se nós participássemos de um pedacinho do céu, como que será na eternidade? Participa da missa. Participa da missa que você verá como é a eternidade. Onde nós o contemplaremos Deus face a face e nós nos sentaremos à mesa do reino, né? Onde nós nos sentaremos e nos alimentaremos por todo sempre com o divino rei. Então a missa é essa antecipação do banquete celeste. Enquanto nós estamos aqui na Terra, né? É igual a passagem lá do Antigo Testamento do Elias, né? Vai, Elias, levanta-te e come, que o caminho é longo. É bem isso, o caminho é longo. O caminho é longo, nós precisamos ainda nos alimentarmos. E quanto nós nos alimentamos, nós já estamos também antecipando aquilo que vai acontecer conosco lá na frente. Então, o fazer isso em memória de mim é um gostinho, é uma antecipação do que vai acontecer por todo sempre na eternidade com Cristo. A Eucaristia, 1362, é o memorial da Páscoa de Cristo, como nós falamos lá no início. É a atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja, que é o corpo dele. Ou seja, a cada Eucaristia, a cada celebração da missa, nós estamos atualizando o sacrifício de Cristo. Deste modo, o único sacrifício de Cristo, e só dá para atualizar o sacrifício de Cristo por meio da Eucaristia, não tem outra maneira. Então, a missa é essa atualização para que possamos receber, então, os chamados frutos eficazes deste sacramento. Se a igreja, veja bem, olha que interessante e que bonito. Se a igreja é a continuação da encarnação de Jesus, a igreja ela é a continuação da encarnação do próprio Cristo, os sacramentos são a operação do corpo de Cristo em seus membros. Então, vejamos bem, a igreja ela é a continuação do corpo de Cristo, da encarnação de Cristo. Os sacramentos nada mais é do que como Cristo movimenta a igreja. Então, Cristo se movimentando na igreja, esse movimento de Cristo é os sacramentos. Quando Cristo movimenta uma vida nova, é o batismo. Quando Cristo movimenta o seu perdão, é
o sacramento da confissão. Quando Cristo movimenta a aliança do amor, é o matrimônio. Quando Cristo se movimenta o seu corpo para sarar as nossas enfermidades, é a unção dos enfermos. Agora, quando Cristo se dá por inteiro, é a própria Eucaristia. Por isso que a Eucaristia, nós temos 7 sacramentos. Entretanto, em 6 sacramentos, vejamos bem, em 6 sacramentos, quais ele? O batismo, a confissão, o crisma, a unção dos enfermos, o matrimônio e a ordenação, a ordem, Cristo age. Na Eucaristia, Cristo é. Então, a dignidade da Eucaristia diante de todos os sacramentos, tá certo? Existem 7, mas a Eucaristia, ela ocupa um maior grau de dignidade. Porque na Eucaristia, Cristo é. Nos outros sacramentos, Cristo age. E retornando novamente sobre a ação de graças, né? No finalzinho antes da gente rezar o Pai Nosso, o padre faz uma oração chamada de doxologia. E essa oração da doxologia é por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? Que ele começa com essas palavras. Então, se é por Cristo, com Cristo e em Cristo, que todas as coisas são, e se também nós somos o corpo de Cristo, deste modo os membros e corpo fazem parte de um único sacrifício. Sendo assim, a Eucaristia é a ação de graças, onde se unem os nossos sacrifícios e ao de Cristo em perfeita alegria. Ou melhor, perfeita entrega. Deste modo, a entrega de Cristo, ao se entregar em louvor ao Pai, leva junto com ele a nossa entrega. Mas ele leva com ele a nossa entrega, porque também nós nos alimentamos da sua entrega. Está vendo que nós só conseguimos nos entregar a Cristo da mesma maneira em que nós nos alimentamos dele. Por quê? Porque senão a coisa fica descolada, né? Como eu vou entregar algo para alguém fazer, ou unir algo que eu estou dando com uma outra coisa, se eu não conheço essa outra coisa, se eu não comungo essa outra coisa, se eu não participo dessa outra coisa. Então, a Eucaristia, ela é essa entrega de Cristo a nós, porque também nós nos entregamos a Ele. E esse nosso se entregar a Ele se une ao se entregar de Cristo, e este ambos sacrifício de entrega é tudo oferecido a Deus. A entrega de Cristo, que é também a nossa entrega, Ele realizou, né, tudo aquilo que que Cristo entregou, Ele se entregou por causa da criação, da redenção e da santificação. O que isso está querendo dizer? Vejamos bem. Se Cristo se entregou por nós, Ele se entregou por 3... Ele deixou 3 porquê. Por que Ele se entregou a nós? Né? Ele se entregou a nós, primeiramente, por causa da criação do mundo. Como assim? Por que Ele se entregou a nós por causa da criação do mundo? Porque todas as coisas foram feitas por Cristo. Assim diz a carta a São Paulo. Tudo foi feito por Ele e nele, para a glória do Pai. Como assim termina a passagem bíblica. Então, se tudo foi feito por Cristo, então, se tudo foi entregue a Cristo, agora vamos lá no início, lá em Gênesis.
que Deus falou para o homem? Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu. Ou seja, Deus entregou a criação para nós, para o nosso senhorio. Então, deste modo, da mesma maneira em que tudo foi feito por Cristo e a criação foi entregue a nós, Cristo, então, ao se entregar, ele também se entrega para a criação, porque, novamente, tudo foi feito por Cristo, toda a criação foi feita nele, Cristo é o grande modelo da criação. E se Cristo se entrega e a criação foi entregue a nós, nós também nos unimos a Cristo, nos entregando para a criação. De que modo a gente se entrega para a criação? Cuidando dela. Por isso, o senhorio do homem sobre as coisas criadas. Deu para entender essa questão da entrega? Se Cristo é o modelo da criação e todas as coisas existem por causa de Cristo e ele a entregou para nós, porque assim o próprio Deus falou, dominai, né? Cuidai sobre os peixes do mar, sobre as aves. Então, da mesma maneira em que ele entregou, nós também nos entregamos a Deus por meio do cuidado das coisas. Vejamos bem, isso é tão interessante que o Papa Francisco, né, não atualmente, mas isso ele já falou já faz um bom tempo, sobre o cuidado da casa comum, né? Inclusive ele escreveu aquela encíclica bem famosa, a Laudato Si. Se a gente for analisar profundamente sobre essa questão da Laudato Si, deste cuidado que nós, homens e mulheres, somos chamados a ter para com a criação, este cuidado nada mais é que uma maneira de nós nos ofertarmos a Deus, porque Ele nos entregou tudo. Então, se eu cuido da natureza, se eu cuido da criação, não é simplesmente porque Deus me pediu. É mais do que isso. É porque Ele me deu, foi uma própria Eucaristia, foi uma própria ação de graças. Ele me deu isso. E a maneira de eu retribuir a Ele é também sendo Eucaristia. É também fazendo esse movimento de ação de graças por tudo aquilo que Ele me deu. Então, esse é o grande reconhecimento sobre a criação. Outro ponto, redenção, né? Cristo, da mesma maneira que Ele se entregou para o resgate nosso, Ele nos deu a vida eterna. Por isso também que nós nos oferecemos a Ele novamente como uma forma de reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez. E por fim, pela nossa santificação. Ao comer do seu corpo santo, vamos também nos tornando um com Ele. E só dá para se tornar um com Ele na medida em que nós nos vamos santificando. Então, comungar é se tornar santo. Porque comungar é se tornar Cristo. E Cristo é santo, o modelo de santidade. E caminhando já assim para quase os finalmente, talvez vai passar alguns minutinhos, né? Mas não tem problema. Porque essa parte aqui fica um pouquinho longa, mas vamos lá. São os chamados frutos da Eucaristia. O que são os frutos da Eucaristia? Vejamos bem, cada sacramento, batismo, confissão, unção dos enfermos, matrimônio, tal, produz um fruto. O que é um fruto? Ou frutos, né? Produz uma graça específica. O batismo tem uma graça específica, o matrimônio tem uma graça específica, a unção dos enfermos tem uma graça específica, a Eucaristia também tem. E é o que a gente vai ver agora. Isso na teologia se chama frutos da Eucaristia, tá? Primeiro fruto, está lá no Catecismo da Igreja Católica, 1391. A comunhão com a Eucaristia, né, aumenta a nossa união com Cristo. É o que a gente acabou de falar quase agora, né? Comungar de Cristo, comungar do seu próprio corpo, é se tornar outro Cristo. Nós utilizamos na teologia mística, né, ou teologia espiritual, a palavra cristificação. É tornar-se Cristo.
cristificar-se. Cada Eucaristia nós nos vamos tornando Cristos, cristificar-se. O segundo fruto, a comunhão da carne, ou seja, do corpo de Cristo ressuscitado, vivificada pelo Espírito Santo e vivificante, veja bem, conserva, aumenta e renova a vida da graça no batismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que comungar do corpo de Cristo faz com que o nosso batizado, aquilo que nós abraçamos, seja conservado, ou seja, mantemos fiéis àquilo que nós um dia vivemos, pelo batismo e pelo sacramento do crisma. Aumenta essa vida da graça. O que é aumentar a vida da graça? Aumentar a nossa fé. Então, comungar conserva a fidelidade que nós temos a Deus, aumenta a nossa fé e renova. O que é renova? Nos faz esta memória de tudo aquilo que ele fez. Então, cada Eucaristia, cada missa, cada vez que nós comungamos, a nossa fidelidade de Deus é conservada, nós aumentamos a nossa fé e nós também lembramos, reavivamos, renovamos aquilo que ele fez por nós. A cada Eucaristia, né, a cada comunhão, afasta de nós o pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós. E o sangue que nós bebemos é derramado pela multidão para remissão dos pecados. É por isso que a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem nos purificar, ao mesmo tempo dos pecados cometidos e nos preservar dos pecados futuros. Então, a comunhão, cada vez que nós comungamos, o pecado é expelido, afastado de nós. Agora veja bem, apaga os pecados veniais. O que são os chamados pecados veniais? Os pecados veniais são todos aqueles pecados que nós realizamos ou inconscientemente, ou porque nós não tivemos poder de escolha, tá certo? Os pecados veniais são aquilo que nós não tivemos assim 100% de certeza que cometemos eles. Passou desapercebido. Então, todos esses pecados são apagados. Olha o poder da Eucaristia. Ele perdoa, ele apaga os nossos pecados veniais. Catecismo 1394. Agora, o interessante, Catecismo 1395. Pela mesma caridade que acende em nós a Eucaristia que acontece, ela nos preserva-nos dos pecados mortais futuros. Estou reafirmando aquilo que falou no parágrafo anterior. Então, quanto mais participarmos na vida de Cristo, ou seja, caminharmos e comungarmos dele, e progredirmos na sua amizade, mais difícil nos será romper com ele pelo pecado mortal. Ou seja, se eu tenho uma vida de comunhão, de Eucaristia, de oração, de amizade com Deus, o que é amizade? Tento sempre buscar em tudo fazer a vontade de Deus. Se eu tenho essa vida, essa caminhada, mais difícil será cometermos pecados. Os místicos, né? Eles vão falar dos graus, né? Existem vários graus de santificação. E vai chegar uma altura do grau de santificação em que nós nem vamos saber o que é o pecado. Porque nós estamos tão dentro do amor de Deus que a gente já nem sabe mais o que é pecar. 6. A unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a igreja. Os que recebem a Eucaristia ficam mais estreitamente unidos a Cristo. E olha que bonito. Por isso mesmo, Cristo une todos os fiéis num só corpo, a Eucaristia. Então, por meio da Eucaristia, além de nós comungarmos de Cristo, nós também comungamos dos irmãos. Nós nos vamos tornando um único corpo, porque nos alimentamos de um único alimento, que é o próprio corpo e sangue do Senhor.
Catecismo 1387. A Eucaristia também nos compromete com os pobres. Agora vem o senso também de responsabilidade. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, temos também de reconhecer Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Então não adianta eu comungar o corpo de Cristo e virar a cara para os mais pobres. Não adianta eu comungar do Cristo e esquecer de fazer a caridade. Não adianta eu comungar do Cristo e esquecer de curar as enfermidades dos irmãos que mais necessitam. Os pobres, aqueles que precisam ser visitados, aqueles que precisam, às vezes, de uma oração, de um alimento, de uma roupa, de um cuidado, de uma atenção. Não adianta. Se nós não nos comprometermos, e isso está no Catecismo da Igreja Católica, com os pobres, não adianta nós comungarmos. Porque nós não estaremos comungando o Cristo todo. Estaremos comungando aquilo que somente nos apetece. Tá certo? Esse é o chamado senso de responsabilidade. Lembra que a gente falou o encontro passado, né? Da mesma maneira que Cristo se solidarizou com as nossas dores e nos salvou, nós também nos solidarizamos com Ele por meio dos mais necessitados. Há uma troca de solidariedade. Porque senão fica algo puramente egoísta. Tá certo? Por fim, a Eucaristia é oferecida também em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos, e para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. Sobre a reparação dos pecados dos vivos, é aquilo que nós já estávamos falando, né? Sobre a questão do apaga os pecados veniais, né? Repara os pecados veniais e nos dá força, vigor para enfrentarmos os pecados mortais. Agora, ela também é reparação para os defuntos. Por isso que nós rezamos pelos mortos. Está dando para entender que nós rezamos pelos mortos justamente porque, ao rezar pelos mortos, o corpo de Cristo que nos salvou e nos resgatou, também salva e resgata aqueles que estão mortos. Mas veja bem, quando a gente fala dos defuntos, nós estamos falando das almas do purgatório, tá bem? Não vamos dar para entrar em muito detalhe sobre isso. Mas, em todo caso, a Eucaristia também é oferecida por esses defuntos, porque oferecendo a eles, eles também são libertados do purgatório e mais rápido vão, então, para o chamado banquete divino, né? O banquete celeste, a eternidade, o céu. E, novamente, a Eucaristia é oferecida também para obter de Deus benefícios espirituais. Quais são os benefícios espirituais? Todos aqueles que nós falamos anteriormente, tá? A união com Cristo, a força para não pecar, etc. e tal, mas principalmente a salvação, né? Porque a Eucaristia é a garantia da nossa salvação, é a garantia da nossa união com Ele, ou também os chamados benefícios temporais. O que são os benefícios temporais? Grosso modo, para nós não nos alongarmos muito, os benefícios temporais é temporais mesmo. Pode ser material ou pode ser questões de saúde, questão de emprego. Então, cada missa, se nós estivermos abertos a esta graça de Cristo, nós podemos receber também esses benefícios temporais. Esses benefícios temporais também se estendem. Por quê? Porque o nosso sacrifício se une ao sacrifício de Cristo. Então, se a nossa dor, a nossa doença se une à dor e à doença de Cristo, logo podemos então recebermos estes benefícios temporais também pela Eucaristia. Para finalizar,
E eu coloquei isso agora à tarde, né? Essas duas expressões, que é bem interessante e é o que a igreja crê. Ex opera operato e ex opera operantes. O que quer dizer essas duas expressões? Muito fácil de entender e bem comprometedor de viver. Por quê? Vamos lá. A primeira é mais fácil. É chamado ex opera operato. O que significa isso, né? Fica essa expressão ex opera operato. Significa que, independente do ministro que esteja realizando o sacramento, a graça de Deus opera. Como assim? Independentemente se o padre fala bem, não fala bem, se ele crê ou não crê, se ele está bêbado ou não está bêbado, se ele sabe ler ou não sabe ler, se ele tem algum problema, se não sei mais o que, se ele tem filhos, independentemente disso, a graça de Deus opera. Então, irmãos, não vamos deixar de ir na missa somente porque o padre é pecador. Muitas vezes, né? Eu não vou na missa porque o padre tem... o padre é assim, o padre é aquilo. Epa, a graça de Deus é ex opera operato. Ela realiza acima do padre. Então, isso é o que difere muito da nossa fé com os protestantes, né? Essa chamada ex opera operato. Quando a gente vê a figura do Papa, o Papa pode ser o maior pecador do mundo e pode realizar erros. Mas ex opera operato. A graça de Deus acontece acima de tudo. Então, é somente por ex opera operato que um sacerdote, que também tem pecado, que também tem erros, consegue dizer a forma da absolvição. Eu te absolvo de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre pode não estar acreditando, o padre pode ser o maior pecador do mundo, mas a graça de Deus acontece. Ex opera operato. Entretanto, agora vem a parte do nosso comprometimento, né? É a chamada ex opera operantes. Por quê? A graça de Deus acontece somente se eu estiver na disposição. Porque se eu não estiver na disposição, eu não irei usufruir as graças do sacramento. Então não adianta eu achar que o sacramento é uma mágica. Não é mágica. Se eu não tiver na disposição, ou seja, ex opera operantes, se eu não tiver na graça para recolher esses frutos que ex opera operato, que a Eucaristia me dá, se eu não tiver nessa graça, eu não vou conseguir recolher nada. E quais são as ferramentas para eu estar na disposição? São essas: vida de oração, busca de arrependimento dos erros, a solidariedade com Cristo nas pessoas dos pobres e infelizes, recordar sempre da aliança que nós fizemos com Ele por meio do nosso batismo, a busca contínua dos sacramentos e a participação das missas e da sua obrigatoriedade. Interessante a gente colocar aqui a palavra obrigatoriedade. Por quê? Porque a missa ela é uma obrigação. Como assim, Frei? Ela não é livre, não sei o quê? Não, ela não é livre. Ela é obrigatória para quem é católico cristão. Tanto que, como que a gente reza lá numa outra oraçãozinha da missa? O padre fala assim, ó: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. É nosso dever darmos graças a Deus. É nossa obrigação participar da missa. Então, se a gente não tiver essa obrigatoriedade em mente, a gente busca o sacramento lá cada vez em quando, e não sei mais o que, nós não usaremos ou recolheremos os frutos da graça de Deus. Por fim, agradeço a todos, né, pelo nosso encontro de hoje, tá certo?
Foi muito bom, porque preparando esses encontros, a gente também tem que se preparar, e a gente vai percebendo como a nossa igreja é rica, linda, bonita, e tantas coisas que a gente nem sabe e nem imagina, mas que a graça de Deus acontece, né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade de vocês caminharem e estarem juntos aqui comigo, tá certo? Aos que precisarem de certificado, eu peço para poder entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp pedindo o certificado, que a partir eu não vou falar que semana que vem eu vou fazer o certificado, só vou fazer na outra semana. Por quê? Porque eu estou viajando e vou ficar uma semana fora, tá certo? Mas vão entrando em contato e eu faço o certificado para todos aqueles que desejarem o certificado. Também vou enviar a apostila, né? Como prometido, eu sempre envio a apostila. Vou acabar de arrumar a correção, alguns erros de português, etc. e tal. A gente acaba arrumando tudo. E assim, então, não semana que vem, nem a outra, mas na outra eu vou enviar, tá certo? É só porque eu vou ficar essa semana fora, então não vou conseguir ter tempo de verificar toda a correção da apostila. Mas eu vou enviar para todos aqueles que se inscreveram, tá certo? E coloco aqui também aos que quiserem fazer uma contribuição espontânea do curso, ele não é obrigatório, tá bem? É uma contribuição espontânea. Tem essas duas maneiras. Você pode fazer por boleto, só entrando em contato comigo, ou via Pix, né? Que é aí a chave que eu coloquei para quem desejar fazer a contribuição. Tá certo? Não é uma contribuição espontânea, tá bem? O curso ele é gratuito, o certificado também e a apostila também, tá certo? Não tem custo nenhum. Só aqueles que realmente desejam fazer uma contribuição, tá certo? Então, eu agradeço. Frei, em outro momento, o senhor pode explicar mais sobre ex opere operato? Posso até falar agora. Ex opere operato. A graça de Deus agindo nos sacramentos, independentemente do padre. Ex opere operantes é a maneira como eu recebo, acolho este sacramento. Eu necessito estar numa disposição, porque senão os frutos não irão se realizar em mim. Deixa eu ver aqui a pergunta. Frei, em outro momento, o senhor pode... Esperante, comenta sobre a comunhão espiritual. Toda comunhão, ela é espiritual. Não existe comunhão fora da comunhão espiritual. Mas a comunhão do corpo e sangue de Cristo, ela é o pão e o vinho. O corpo e o sangue, a Eucaristia propriamente dito. Entretanto, só tem como eu comungar do corpo e sangue de Cristo se eu realizar isto de maneira espiritual, de maneira em que meus olhos racionais não conseguem absorver, mas somente os meus olhos espirituais. Então, a expressão comunhão espiritual é a comunhão do corpo e sangue de Cristo. Agora, quando a gente utiliza essa expressão para dizer aqueles que não comungam do corpo e sangue de Cristo, posso fazer comunhão com Cristo? Posso. A Eucaristia é a mais profunda. Mas eu posso comungar do corpo e sangue de Cristo me unindo a Ele numa vida de oração, de entrega, fazer aquilo que Ele pediu para nos fazer, realizando as obras que Ele nos deixou. Isso também é comungar, é se tornar um outro Cristo. Ok? O que pode invalidar uma missa? Nada. Na realidade, assim, vamos por partes, né? O que pode invalidar uma missa é se tiver algum defeito, o catecismo vai dizer, né? O catecismo não, o direito canônico. Se tiver algum defeito ou no ministro, ou na matéria, ou na fórmula. Como assim o defeito da ministro? Defeito de ministro é quando um padre não é padre, quando ele está assim passando por impostor. Então ali tem um defeito. Defeito na fórmula é quando eu começo a inventar palavras.
Eu troco leitura da missa, eu rezo outra coisa, eu puxo uma coisa que não existe. Então, eu estou fazendo uma deformidade na forma. Estou deformando a missa. Ok? Ou um defeito na matéria. O que é defeito na matéria? Hoje eu não quero usar pão, hoje eu vou usar biscoito, hoje eu vou usar bolacha, hoje eu vou usar água só, não vou usar vinho. Então temos um defeito na matéria. Tem ali a matéria que está sendo utilizada de modo errado, deformado. Invalida a missa? Veja bem, não invalida. Por que não invalida? Ex opere operato. A graça de Deus está acima de tudo isso. Ex opere operantes. A maneira como eu me disponho a receber esta graça. Entretanto, está errada. Deu para entender? Ela é válida, mas ela está ilegal. Válida, mas ilegal. Por quê? Porque eu deformei alguma coisa. Tá certo? Comunhão espiritual, quando assistimos a missa pela TV, é considerada válida? Então, comunhão espiritual não é a mesma coisa que a comunhão corpo e sangue. Não é. Então, se nós temos a possibilidade de participarmos da missa presencial do corpo e sangue do Senhor, é a nossa obrigação participar. Agora, se nós não temos maneira nenhuma de participar, ou estou acamado, ou estou muito doente, ou eu estou, sei lá, N fatores que me impedem de eu participar presencialmente do corpo e sangue do Senhor, eu posso comungar de Cristo a partir da vida de oração, da escuta, de repetir os atos que Cristo fez, do perdão, da misericórdia, lembrar do sofrimento. Se eu estou acamado doente, né? Lembrar que Cristo sofreu, eu também posso sofrer. Porque da mesma maneira que Cristo sofreu e ressuscitou, eu aqui, acamado, impossibilitado de participar da missa, também, se eu permanecer fiel a nele, eu também ressuscitarei com ele. Tá certo? Nesse sentido, ela é válida. Tá bem, Dorothy? Nesse sentido, ela é válida. Porém, se eu tenho a possibilidade de ir na missa, eu tenho que ir na missa. É a nossa obrigação. Alguma pergunta? Mais alguma coisa? De nada, irmã Michele. Quais são as principais orações que não devemos deixar de rezar? A oração que o Senhor nos deixou. Né? A oração que o Senhor nos deixou é, depois da Santa Missa e depois da liturgia das horas, a principal oração do cristão, o Pai Nosso. Né? A oração do Pai Nosso é a nossa oração por excelência. Por excelência. Essa a gente nunca deve deixar de rezar. E cultivar aquilo que se chama amizade com Deus. O que é amizade com Deus? Dialogar, conversar, né? Apresentar as suas dores, apresentar as suas alegrias, esta conversa com Deus, né? Ele tudo sabe, tudo nos conhece, não precisamos fugir dele. Tudo ele nos compreende, tudo ele nos ama. Tá bem? Haverá uma nova edição de curso de Mariologia? Haverá. Estamos preparando isso. Talvez não esse ano, porque não vai dar tempo, mas o ano que vem nós iremos preparar novamente fazer o curso de Mariologia para aqueles que desejarem, né? Vamos ter novamente. Temos mais alguns outros cursos que estamos aí caminhando um pouco para ver certinho como que a gente faz para o ano que vem, tá certo? Vou avisar no grupo. O próximo que a gente está montando é os chamados dons preternaturais, né? Que são as ações dos anjos e dos demônios no mundo. Então a gente vai estar montando esse curso e possivelmente vai ser o próximo. Então é isso, né? Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês, onde vocês estiverem.
E quando vierem aqui para São Paulo, né, aqui no nosso santuário, quem é de longe, faça o favor de passar aqui na nossa casa, tomar um café. A Bianca esteve aqui esses dias, né? Então, sintam-se sempre bem acolhidos. Obrigada, Frei. Muito obrigada, Frei. De nada, de nada. Deus abençoe. Obrigada pela sua caridade de nos evangelizar com tanta competência. Ilumina para toda a vida. Amém, obrigado. Obrigada, Frei. Foi ótimo o curso. Obrigada mesmo. De nada, Deus abençoe. Amém. Boa noite, Frei, obrigada. Paz e bem. Boa noite, paz e bem. Boa noite, até o próximo. Ah, tá certo. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Boa noite a todos. Obrigada. De nada, de nada. Paz e bem. Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Dá tempo para uma dúvida, Frei? Opa, dá sim, pode falar. É o seguinte, um falso padre, na realidade era um padre da Igreja Católica Brasileira, onde ele se apresentava como padre, celebrou em igreja a missa de sétimo dia, em memória ao pai de um colega meu falecido no sétimo dia, né? Bom, aí nós descobrimos que, na verdade, ele se passava por um padre católico, quando na realidade não era. E esse meu colega me perguntou se tinha sido válida aquela missa, né? Eu vi no colega uma tristeza, né? Eu acabei dizendo que sim, mais para confortá-lo, e independente disso, eu pedi para ser celebrada uma missa sem que o filho, o órfão, soubesse, né? Que o senhor diz a respeito dessa celebração? Na realidade, foi aceita por Deus, vamos dizer assim? Então, ela entra na ex opera operato e ex opera operantes. Por quê? Quando a gente faz um ato sem saber, né, não tem como Deus não distribuir a graça neste ato. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo citando esse que você acabou de colocar, né? Tinha aqui numa cidadezinha próxima aqui a São Paulo, uma cidadezinha pequenininha, esqueci o nome, um padre que se apresentou como padre, né, que veio de fora, e o bispo acolheu e deu uma paróquia para ele. Passado muitos anos, foi descoberto que ele não era padre. Ele não era nem padre. Ele tinha matado um outro padre, roubou os documentos dele em outro país e veio para cá. E aí o que acontece? E as missas que ele celebrou? E os batismos que ele realizou? E a Eucaristia que ele presidiu? Os casamentos? O que aconteceu? Válido ou não válido? Aí vem, válido. Por quê? Porque a graça de Deus, ela acontece acima de todos os erros. Mas, aí vem, ilegal. Ilegal por quê? Porque o ministro estava errado, não existe aquele ministro. Aquele ministro ele não era padre. Né? Então, a graça de Deus, ela acontece independentemente dos erros humanos ou das enganações humanas. Né? Então, quando se age numa questão de porque não sabe, não conhece ou não entende perfeitamente aquilo, não tem como a gente falar que
a graça de Deus não acontece, entendeu? Outro exemplo muito típico é como que acontecem milagres nas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, elas não têm a totalidade da salvação. É a igreja católica que tem, mas como que acontece? Acontece por ex opere operato, ou seja, a graça de Deus acontece independentemente se o pastor é uma pessoa errada, ou um pastor que só fala de dinheiro. Então, independente disso, a graça de Deus acontece. Deu para entender, Maurício? Deu sim, tá certo. Obrigado. De nada. E parabéns. Tá certo. Eu tinha cumprimentado com o microfone fechado. Tá bem. Estamos aí, né? Quando vier de servir aqui de ministro, estamos certo. Aí. Tá bom. Um abraço, obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite. Com Deus. Deus abençoe. Amém.